Olá, é uma alegria muito grande a gente poder agora entrar na sua casa. E olha só, nós não vamos entrar na sua casa sozinho. Estamos muito bem acompanhados hoje. Muitos bem acompanhados hoje. Eu tenho certeza que todos vão concordar comigo, porque eu estou simplesmente ao lado da pastora Camila Barros, né? Um ícone aí no meio gospel, que tem uma palavra poderosa, uma palavra reformadora, né? A nossa igreja gosta também dessa palavra reformadora que traz aquele impacto contra o pecado. Pastora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na All Church. Muito obrigada, pastor Roberto. É um prazer, uma alegria estar aqui com o senhor e com toda essa galera que está acompanhando a gente. Gente, o ícone fica por conta dele, tá bom? Não é isso tudo, não. Mas é uma alegria muito grande e é de verdade uma honra sempre poder comunicar qualquer coisa que comunique a Cristo, né? E o cristianismo que nós acreditamos, né? Onde Ele é o centro de todas as coisas. Enfim, a Ele toda a honra, toda a glória. Nós estamos aqui para comunicar isso. E que bom, muito obrigada pelo convite. Deus abençoe todo mundo que está aí com a gente. Que bênção, pastora. A senhora retornou à igreja bem rápido, né? Foi assim, resposta, acho que de oração, porque a galera foi impactada em dezembro, quando a senhora esteve aqui com a gente. Pastora, mas queremos tirar aqui 2 dedinhos de prosa e eu queria fazer aqui algumas perguntas para a senhora, para que a gente possa trazer aí uma identidade para esse pessoal que às vezes tanto precisa e quer ouvir de uma pessoa como a senhora, que representa, senhora, sim, só no sentido de Por respeito, favor. né? Porque é uma senhorita ainda. Comunicar com esse pessoal que você representa tão bem, que as pessoas te seguem e te veem como uma grande referência. Por exemplo, a mulher. Como que você vê a importância da mulher no corpo docente da igreja? Você viaja tantos lugares do Brasil e do mundo pregando, e qual tem sido a diferença da mulher no corpo docente, pastoreando, ombrando junto com o marido, uma igreja? Como que a senhora vê a importância da mulher tão atuante assim? Amém. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe, né? Eu até brinquei com o pastor quando ele disse assim: pastor, eu vou fazer uma pergunta assim, que é essa que ele está fazendo. E eu brinquei com ele, falei: pastor, o senhor quer confusão, né? Mas é porque, infelizmente, a gente sabe como a visão da mulher na condição, como foi colocada, né? Na docência, no ensino, né? Ela ficou estigmatizada por um preconceito muito grande. E eu digo de verdade um preconceito, porque, na verdade, a interpretação bíblica, muitas vezes, ela é feita de maneira equivocada, né? Mas eu nem vou entrar tanto nesse mérito. Esses dias, pensando sobre isso, e como nós, daqui para frente, né, vamos responder perguntas como essa, sem trazer confusão e nem polemizar, até porque tem coisas que precisam realmente de um tempo de assentamento, né? Assim como muitas outras áreas, muitos outros temas e muitos outros assuntos que há 10 anos atrás eram tabus inquebráveis e coisas que eram passadas até como doutrinas e, na verdade, faziam parte de uma época, né? E não necessariamente de uma doutrina bíblica. Então, pensando sobre isso, eu comecei a refletir pensando que tipo de resposta a gente poderia produzir só para começar, né? Para amenizar, porque é um assunto muito vasto, muito extenso, né? Onde precisa debruçar-se teologicamente sobre cada texto, mas como a gente tem aqui 2 dedinhos de prosa apenas, pensando e refletindo sobre isso, eu cheguei a uma conclusão, pastor Roberto, que muito antes de vivermos o estigma que foi colocado sobre a mulher no que tange a área do ensino ou de qualquer grau de proeminência, seja na igreja ou em qualquer grau da sociedade, porque na igreja há também esse estigma, mas na verdade a mulher vem sendo hostilizada na sociedade, independente da eclésia, independente da religiosidade, quando não tínhamos direito nem a voto. E se você for analisar, desprovido de religiosidade ou até mesmo de espiritualidade, né? Estou avaliando à luz da sociedade como um todo. Pensando sobre isso, o Senhor me deu uma direção de que muitas vezes a gente avalia tanto o quesito macho e fêmea, que nessa condição a gente esquece do quesito ser humano.
E às vezes o estigma e a marca do preconceito, ela é tão forte que faz a gente esquecer a condição de atuação que um ser humano tem em qualquer área da sociedade, tirando dele a possibilidade de ser útil como uma ferramenta atuante na área que ele for necessário. Então, essa é a primeira base que eu queria colocar para tentar amenizar um pouco as coisas quando a temática já é mulher, né? É bem verdade que de um tempo para cá, a gente percebeu que o feminismo, né, sobretudo no meio cristão, que é onde eu tenho voz de fala e consigo ter algum nível de representatividade para influenciar, segundo o pensamento do princípio bíblico, que é pelo qual a vida de todo crente e de todo cristão é coordenado. E é por isso que eu aponto, eu gosto de deixar isso claro, pastor Roberto, para não parecer que eu estou levantando uma bandeira contra uma bandeira que já existia na sociedade muito antes de eu nascer. Sim. Então, eu gosto de deixar isso claro, porque cada um pode seguir a bandeira que acreditar, né? Eu simplesmente defendo aquela que eu acredito na condição de cristã. E eu venho de uma época onde eu comecei a ter um nível de voz e de influência dentro da sociedade cristã, e percebi que o feminismo começou a ganhar muita voz entre as mulheres que também acreditam no cristianismo. E eu tentei, durante 6 anos, dentro de como é que eu vou dizer assim, não seria um protesto silencioso, mas um protesto muito respeitoso, tentando mostrar para as pessoas que a doutrina do cristianismo não compactua com a questão doutrinária do feminismo. Lembrando que eu sempre fiz questão de apontar essa nova onda do feminismo de 18 anos para cá. Porque eu parei um pouquinho para avaliar o feminismo da última década, né? E ele não tem nada a ver com o feminismo apresentado há mais de 30 anos atrás, quando as mulheres lutavam por direitos civis e não por um lugar para poder diminuir a masculinidade, perdão, e não o machismo. E é importante a gente ter essas duas vertentes. E aí, na verdade, o feminismo acabou tomando uma conotação que, na verdade, nem foram as bases apresentadas nos primórdios do feminismo. São coisas, inclusive, que deveriam andar separadas. Mas, assim, esse é o motivo pelo qual eu nunca apoiei nenhuma vertente feminista. Camila, por que você não apoia o feminismo? Pelo mesmo motivo que eu não apoio o machismo. Pelo mesmo motivo que eu não apoio nenhuma máxima, porque toda ela é radical. E a visão do cristianismo é uma visão equilibrada, né? Enfim, mesmo sabendo que existem tantos polos. Então, voltando para essa questão da mulher no que tange ao corpo docente, eu acho que a gente precisaria, em primeiro lugar, avaliar primeiro essa condição da utilidade do ser humano. E só então perceber o que a condição, seja macho ou seja fêmea, cabe melhor a sua ocupação, seja em qualquer área da sociedade. Então, no que tange ao cristianismo, a mulher sempre teve um papel muito relevante. E eu costumo dizer que, apesar de tudo isso que muitas vezes vem para cooperar contra a área que a mulher pode ser útil dentro da eclésia, e é por isso que eu combatia esse feminismo dessa última década, porque, na verdade, Jesus foi o primeiro grande revolucionário da história, e o sorriso já fica frouxo na minha boca quando eu falo isso, mas eu procuro dizer isso diante de Deus, desprovida de vaidade, mas é porque eu vejo o tamanho da humildade e da segurança do ministério de Cristo. Ele não tinha medo de dar oportunidade à mulher, porque ele sabia que ela também compunha um papel dentro daquilo que deveria ser feito no que tange ao reino de Deus aqui na terra. E foi ele quem primeiro deu vida, voz e vez às mulheres. Em João capítulo de número 19, ele permitiu com que uma mulher, ele esperou que uma mulher não saísse do túmulo, da porta do sepulcro, sem primeiro ter a informação de que ele estava vivo. Se você for analisar o texto, pastor, o senhor, perdão, porque se eu também vou ficar com cara de mais de 30, o senhor também vai ficar. Se o senhor analisar o texto, Maria Madalena, aquela da qual o Senhor expelira 7 espíritos imundos, né? 7 demônios, ele fica ali esperando ela no jardim, ele não faz absolutamente nada a não ser esperar, dar a informação para ela. Tanto é que depois que ele dá, aí ele parte dali. Então ele ficou ali de maneira respeitosa para dar para ela a oportunidade de pregar a primeira literal boas novas do Evangelho, que era a ressurreição de Cristo. Então a primeira boas novas do Evangelho saiu por intermédio da boca de uma mulher.
texto diz que Pedro e João foram ali, viram, mas não discerniram e voltaram. Ela ficou. E por isso ele confiou a ela a maior notícia da história de primeira mão, né? Se fosse a imprensa, seria o primeiro grande estouro de reportagem da história. E Maria Madalena volta e ela é a primeira que comunica literalmente as boas novas do Evangelho. E quando ela chega, eles não acreditam. E pode ter certeza que, dentre muitos aspectos que eu sei que atuam naquele texto, o medo, a insegurança, terem visto a crucificação, mas não tenha dúvida que um dos critérios é o fato de ser mulher e de estar tão sensibilizada e tão descompensada com tudo que ainda tinha acontecido. Principalmente na cultura daquela época, sim, na cultura povo, judaizante. Na cultura judaizante. Claro. Então é tudo isso, né? Estou tentando dar uma pincelada de leve. É nem tanto e nem tão pouco. Eu digo para as mulheres que o lugar delas, seja no corpo docente ou em qualquer lugar, na esfera da sociedade, não é um lugar onde elas disputam para ter, é um lugar onde elas serão úteis. E isso vai fazer com que o reconhecimento seja inevitável, seja daqui 1 ano, seja daqui 2, seja daqui 10. Assim como o ministério de Cristo também foi desprezado por muitos que não acreditavam que de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, a fama de Jesus percorreu. Por quê? Porque, na verdade, você não tem que disputar um lugar, você só tem que ser útil no lugar que você está. E aí o reconhecimento vai se tornar algo inevitável. E é isso que tem acontecido no corpo docente, seja da igreja, seja na sociedade, seja em qualquer área. Mas eu sempre gosto de deixar um termômetro e um aferidor para as mulheres. Primeiro, que elas não discutam, porque não é uma questão de discussão, é uma questão de utilidade. Então, que não percamos tempo tentando provar quem somos, que sejamos enquanto eles discutem quem nós somos, né? E que façamos isso para a glória de Deus e que não demos lugar a nenhum feminismo no que tange a essa máxima, porque senão isso é desmerecer a oportunidade que o próprio Cristo nos deu. Porque a mulher não está aqui para tomar o lugar do homem, ela não foi feita com esse princípio. Né? E todas as vezes, então, que ela se insurge contra esse princípio, ela perde o lugar que Deus deu a ela condições de ocupar. Porque a gente não está aqui nem para competir, nem para disputar. Porque todo mundo é bom desde que desenvolva a sua habilidade no lugar que deve ocupar. Eu costumo dizer, pastor, que é como um sapato. Você não deve colocar um sapato que não é seu número, vai ficar desconfortável. O sapato que você usa é de acordo com o seu número. No meu caso, eu uso 35. Se eu usar 36, fica folgado. Se eu usar 34, fica apertado. Então, é basicamente esse o lugar da mulher, e seja de qualquer ser humano, na história da sociedade, da igreja, ou no ministério que o Senhor confiou. Cada um ocupando o seu lugar. Pastora, mas que tremendo essa parte que a senhora diz da mulher ser vista como um ser humano. Porque, às vezes, essa dificuldade de abrir-se porta ou deixar que aquela habilidade que a mulher tem, a minha esposa, por exemplo, ela tem uma habilidade para poder usar o microfone, pregar a palavra, entrar de forma tão forte na libertação espiritual que eu não tenho. Minha área já mais cura interior, eu já trabalho mais com aconselhamento, mas as portas estão abertas para qualquer mulher que tenha uma habilidade. Não, o gênero não vai abafar a habilidade. Se a habilidade está ali, como a senhora mesma disse, não lute para ser, seja, né? E o feminismo de 30 anos atrás, concordo plenamente, agora a gente está lidando com um ativismo, na verdade, do movimento feminista, que surgiu com outra ideia, né, que era ali o seu direito ao voto, que era ali o seu direito à voz, e não que se vê hoje, né, esse ativismo feminista que a gente se vê hoje. Mas que bênção a gente hoje poder conseguir enxergar pastora Camila Barros, sabe? Assumindo o púlpito, entregando uma palavra e sendo aplaudida e recebida essa mensagem por homens que estão recebendo de uma pessoa que tem uma habilidade, né, que está sendo usada por uma habilidade que Deus deu a ela. Isso Sim, é tremendo. Lembrando que esse ministério, ele só é de fato respeitado e pautado muitas vezes muitas vezes não, sendo apoiado pelos homens. Então, é nisso que eu friso de cada um ocupar o seu lugar, entendeu? São os homens que dão esse respaldo para a gente, e isso não pode ser esquecido no que tange ao reconhecimento terreno, né? Então, é isso aí, é cada um no seu lugar, entendendo que uma mulher não precisa deixar de ser mulher para ter o seu lugar na sociedade, né? Porque tem coisas que realmente só competem a uma mulher, assim como tem coisas que só competem a um homem, né? Então, é isso aí.
e ela fecha o negócio sem polemizar. Estou tentando. Pastora Camila Barros, Sim. vamos falar a respeito de uma experiência que ontem a senhora teve com Deus e que, assim, repercutiu nacionalmente nas suas redes sociais. Eu vi isso. E eu queria aproveitar o gancho dessa sua experiência e perguntar: a igreja hoje, no século XXI que nós estamos, com a internet, a informação rápida, a gente está conseguindo alcançar o coração dessa juventude, dessa adolescência, que tem uma informação tão rápida, tão acessível, contra o evangelho, contra os pais, a criação dos pais? Será que a gente está conseguindo alcançar o coração desses jovens, como a senhora conseguiu alcançar o coração daquele jovem ontem? Amém. Vamos só tentar deixar claro para a galera qual foi a experiência, né? Para o pessoal ficar contextualizado. Na verdade, foi anteontem, nós estamos aqui, né? Numa semana onde o Centro-Oeste pega fogo, mas é o fogo da glória de Deus, a semana de carnaval. Para o mundo é a semana de maior busca espiritual e de consagração para os cristãos de uma forma geral no Brasil, mas pela experiência de alguém que tem tido a oportunidade de rodar todo o Brasil, em várias épocas do ano, essa região aqui do Centro-Oeste é realmente um dos lugares que eu considero o epicentro da busca nessa semana de carnaval. E eu estava numa igreja, na verdade foi anteontem, é porque eu postei já 11 e pouca, né, e aí acabou virando o dia, mas anteontem eu estava em uma igreja aqui, no Goiás, né? Eu falo no Goiás porque quem está aqui na região do Goiás e de Goiânia, eles não falam em Goiás, eles falam no Goiás. E aí eu acabo pegando o costume, né? O goianês, o famoso goianês. É coisa de quem come piqui. E aí, no caminho do hotel para a igreja, a caminho do culto, né? Onde eu ministraria, eu percebi um jovem na calçada, quando eu estava indo, e ele estava olhando para o celular, e quando eu olhei para ele, o Senhor, agora eu entendo que foi o Senhor, né? Não foi uma perspectiva humana, mas foi o Espírito Santo agindo. E eu olhei para ele e vi que o semblante dele estava muito triste. Eu vi, na verdade, que o semblante dele não estava feliz, né? E aí meu coração se moveu de compaixão por ele. E, de repente, são coisas, né? Sentimentos são muito rápidos, mais fortes e mais acelerados do que a velocidade do raciocínio. E eu tive vontade de descer do carro, de mandar parar. Meu coração se moveu de uma terna compaixão por aquele jovem que era um desconhecido meu ali. E foi tudo tão rápido, daqui a pouco o carro seguiu, ele ficou, e eu comecei a ficar triste, porque eu achei que eu tinha que ter parado, que eu tinha que ter feito alguma coisa por ele. O meu desejo, naquele flash de segundos, foi pregar Jesus para ele, tirar ele daquela situação, que na verdade eu nem sabia, mas eu só tinha uma impressão, e fui-me embora. E então me tornei muito responsável por não ter feito aquilo que eu achava que deveria fazer, que era descer, que era pregar. E aí no carro, com o espírito compungido por aquilo que acabara de acontecer ali, eu comecei a orar e eu disse: Senhor, ele não está distante do culto, faz ele saber o que está acontecendo, leva ele para o culto. E isso eu não postei na rede social, porque primeiro que não cabia, e tem coisa que não convém a gente falar sem ter tempo de explicação. Mas na verdade no meu coração, pastor Roberto, o que eu disse ali para o Senhor foi assim: Senhor, se o Senhor levasse ele hoje para a igreja que eu vou estar, Senhor, Pai, eu sei que o Senhor ia salvar a alma dele. Ficou parecendo, e eu não escrevi isso na rede, porque ficou parecendo que quem ia salvar a alma dele era eu. E eu sei que eu não salvo ninguém, nem ninguém salva ninguém. Só Jesus salva. Mas era o meu jeito de dizer assim: Senhor, se tu me desse mais uma oportunidade, ele não ia me escapar, eu não ia perder. E aí então eu orei: Senhor, leva ele para o culto e salva a alma dele hoje. Pastor, foi uma oração tão curta, porque não foi verbalizada, foi interna, e ela foi muito mais rápida do que eu estou falando aqui agora, mas foi com uma fé e foi com uma compaixão que eu não consigo nem reproduzir aqui agora. E aí eu pedi isso ao Senhor. Isso era por volta de umas 4h10, eu cheguei na igreja 4h20, porque eu não estava muito longe. Entrei, cultuei, ficamos ali cultuando ao Senhor, naquele culto jovem, e aí me foi passada a palavra para ministrar 6 e um pouquinho. Quando foi 7h10, já estava encaminhando, concluí a mensagem e comecei a explicar, que o pessoal que me conhece sabe, eu procuro explicar como é que é a obra da conversão. E aí quando eu estou explicando sobre a necessidade de reconhecer e de fazer a confissão pública de fé, para reconhecimento de que só Jesus é o único Senhor e Salvador,
Aí daqui a pouco eu vejo, como eu estava ali na Catedral Fama, para a galera que é de Goiás, o pessoal conhece, é uma igreja muito grande, corredor muito extenso, e eu não enxergo muito bem de longe. É enorme mesmo. É grande. Conheço. E aí eu fui vendo aquele jovem, e eu gravei porque ele tinha algumas características que tornavam ele uma personalidade uma pessoa muito marcante, né? Tatuagem no rosto, no pescoço, em todos os dedos, na mão, no braço, e ele estava com um casaco de beisebol também, que destacava ele da galera que estava uniformizada. E aí ele foi entrando, quando eu o vi pelo meio da igreja, eu não acreditei. Até agora, quando eu conto, eu não acredito. Aí eu olhei e era ele. Ai, mano do céu, eu não tinha nem ainda terminado a explicação, e aí só terminei depois, porque quando ele veio, ele já veio com a alma lavada, chorando, entendendo o que estava acontecendo, e obviamente ele não me conhecia, porque eu não viu eu orando por ele, não viu nem que ele estava sendo visto, né, por alguém. E aí quando eu identifiquei que era ele, aí eu não aguentei, eu dei uma pausa, e ele foi chegando, aí ele chegou assim no altar e dobrou o joelho, ele se jogou com o joelho sozinho no chão. E aí eu não aguentei, aí eu caí de joelho também, aí foi aquela bagaceira. E a aí igreja não entendeu nada. Nada, porque era uma parada, era uma experiência que eu estava tendo com Deus ali naquela hora. Nem ele sabia o que estava acontecendo em mim, né? E aí eu dobrei o joelho ali aquela hora e comecei, e chorei um pouco também, tentei me conter porque eu ainda tinha uma obra a fazer ali, mas aí eu dobrei o joelho e foi uma experiência extraordinária. E quando eu levantei, ele estava de joelho, um obreiro da igreja se aproximou para ficar com ele, mas eu nem deixei ele orar direito. Aí eu disse para o obreiro, pede para ele levantar a cabeça aí, por favor, porque eu preciso saber o nome dele, eu preciso saber quem ele é, porque eu tenho que contar uma coisa para ele aqui agora. E aí eu perguntei para o obreiro, pergunta qual é o nome dele, ele levantou a cabeça, eu perguntei qual é seu nome, e ele disse Wanderson. E aí aqui na entrevista eu estou falando, mas no texto eu nem escrevi, porque eu não sabia se ele ia ficar feliz de eu expor o nome dele, mas se você estiver assistindo, a gente está muito feliz de expor seu nome, porque seu nome está no livro da vida. Eita, e você faz parte de uma experiência incrível que a gente teve com Deus. E por que eu digo a gente? Porque agora corrobora a pergunta que o pastor fez. Eu não sabia, isso foi anteontem, quando foi na virada de anteontem à noite, eu postei, porque eu achei que era a minha experiência, mas o negócio repercutiu de uma tal forma que a galera começou a se identificar. E eu achei que aquele milagre era tão pessoal, porque, pastor, você vê uma pessoa na rua, tem vontade de falar com ela, não consegue, aí você está indo para um lugar onde você sabe que vai pregar o evangelho da cruz, o evangelho que produz salvação, e você então ora para que Deus traga aquela pessoa que você não sabe quem é, não sabe aonde está, e daqui a pouco aquela pessoa para no culto que você está pregando e entrega a alma para Jesus, aí você fala, mano, um milagre, Deus fez um milagre, essa foi uma oração que foi atendida. E aí eu compartilhei como testemunho, a fim de que as pessoas entendessem que Deus faz milagres, porque eu não sei se pela escassez tem gente acreditando que Deus não faz mais, mas na verdade a nossa crença tem que ser de que Deus faz milagres. E aí eu usei isso para poder dizer que Deus fazia milagre. E aí pipocou de ontem para hoje, né? Quando eu saí do hotel agora tinha mais de 5.000 comentários, e não é só comentário de emoji, é aquela galera comentando, se identificando, contando também os seus milagres e as suas experiências. Então isso mostra a velocidade da internet. Então o senhor falou sobre o acesso que os jovens têm para terem uma desinformação sobre o evangelho, sobre o cristianismo, sobre a verdadeira obra da igreja, né? Mas entendendo que essa ferramenta que hoje tem sido utilizada muito para o mal, também pode ser utilizada para nós pelo bem, né? E a pandemia veio aí para mostrar isso, que a internet não precisa ser demonizada, mas pode ser santificada pela palavra. Verdade, né? João, ele orava e na verdade ele nos instruiu, né? Quando orando disse assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É o que a gente vê escrito no texto, né? Segundo o evangelho escrito por João. E é isso. Ferramentas que às vezes na mão do mundo pode ser usada para denegrir, para trazer fake news, na nossa mão, na mão da igreja, na mão daqueles que têm a palavra de Deus, pode ser também santificada, para que testemunhos como esse, para que a palavra de Deus seja propagada. Então, a minha palavra sobre isso, quando o senhor pergunta se eu acredito, que a igreja está preparada para mexer com a internet, para entrar na rede social, eu acho que assim, a gente não está preparado, mas assim como eu acredito que o mundo também não está, porque é muito novo para todo mundo, mas a internet já não é mais terra de ninguém.
Já é Com uma terra certeza. onde cada um está sabendo firmar seu território. A gente já começa a entender sobre ética comportamental dentro da internet. As pessoas estão entendendo que pessoas virtuais são pessoas reais, né? Então, devagarinho, a gente está colocando tudo no lugar. E preparada? Não está, mas estamos nos preparando. Amém. Estamos inserindo, não estamos desistidos nem desacreditados, mas estamos nos informando para que tudo dê certo e para que a gente possa usar todas as ferramentas que nós temos aqui para a glória de Deus, porque eu sei que essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém. E essa, hoje, é uma das principais formas de comunicação, seja por essa entrevista, que outrora a gente jamais estaria num horário nobre agora, nas principais áreas de TV aberta, mas hoje a gente pode comunicar tantos milhares quanto uma TV aberta, fazendo uso desse instrumento, canalizando, né? Então, isso é glorioso, tem que ser olhado com bons olhos. Então, depende dos olhos de quem vê. Então, se quem estiver utilizando essa ferramenta for os pastores, for através dos olhos da palavra de Deus, a gente tem a crescer e a fazer muita coisa extraordinária para a glória de Deus. E eu falo isso porque eu tive um encontro diferente com a internet. Eu era muito ignorante com relação a isso, mas o Senhor foi me ensinando. E eu quero deixar. Eu assisti a sua primeira live, eu vi o seu testemunho, acabou a luz, eu falei, gente, Deus está tratando a pastora de todos os lados. Acabou a luz, a internet sumiu. E falei, tratou. E agora? E tratou. Não desligava. Deus, mas você vê, deu certo, gerou resultado e tem dado essa abertura do nosso entendimento. Porque, pastor, uma das coisas que o Senhor me falou, e eu quero falar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, é que assim, o evangelho é o mesmo e a palavra de Deus não muda e nunca vai mudar. Mas a forma da gente se comunicar com o mundo mudou. Então, a gente precisa compreender isso para continuar comunicando o evangelho. É verdade, pastora, tem várias pessoas que nos perguntam como que vocês comunicam assim com essa juventude, como que vocês conseguem agregar esse pessoal dentro da igreja com tanta, num período tão difícil, como que vocês conseguem? Pastora, a maioria das pessoas querem uma receita, igual vai fazer um bolo, igual vai fazer uma comida. Eu falo, olha, se eu for dar uma receita, eu só vou poder dar um ingrediente. A única coisa que a gente consegue fazer é amar essa juventude sem condená-la, porque ela já está condenada por algumas coisas que elas chegam às mãos delas com tanta facilidade, já estão acusadas, já chegam para a gente com a emoção toda destruída, e na igreja ela tem que receber um abraço. Eu creio que se Jesus estivesse na nossa época de hoje, estaria bombando no Instagram, milhões e milhões de seguidores, eu estaria seguindo ele, com certeza. Acho que Jesus também teria outras redes sociais e estaria realmente revolucionando como revolucionou sua época. Ele revolucionou a sua época, né? Ele entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho, ele foi em Gadara e fez aquela revolução. Cada lugar que Jesus passava, ele fazia ali uma revolução. E eu acredito que também revolucionaria na nossa época. E eu creio que nós temos sim que usar as nossas redes sociais, nós temos sim que entrar no coração da juventude, no coração desse povo e transmitir o evangelho através das nossas redes sociais. Eu fiquei muito feliz com tudo que a senhora testemunhou naquela sua primeira live, de como Deus falou com a senhora, porque você tem uma voz muito ativa e uma voz muito respeitada, e agora uma voz ampliada, sabe, através da internet. Fiquei muito feliz de ouvir e assistir aquela live com todas aquelas experiências inusitadas ali na hora. Amém, pastor, muito obrigada. Eu acredito que a ideia é essa aí, como disse o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, fazendo para a glória de Deus, amém, é válido. É verdade. É como a pastora diz, a essência não muda. Jesus continua sendo o único e suficiente Salvador, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Agora, meio de comunicar, irmão, a gente sempre vai ter mudanças e nós vamos acompanhar essas mudanças, que nós não queremos parar de comunicar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fique com Deus, pastora. Um grande abraço, muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Deus abençoe a senhora, sua mãe que está aí te acompanhando como sempre, né? Amém. Intercessora, mulher de Deus, mulher de fogo, né? Amém. Muito obrigado. Viu? Muito obrigada, pastor, obrigada a toda a galera. Beijo no coração, Deus abençoe. Deus abençoe, galera. Fique com Deus.